dia a todos. Rezar o livro 1 Reis, capítulo 13. Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre todos. Nós possamos sempre entregar nossa vida nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz, com certeza, sempre tem uma. Somente Deus é bom. Deus sempre está presente em nosso dia a dia. Nós sigamos sempre no caminho do amor, caminho da paz, a paz em Cristo nosso Senhor, sempre adorar o nosso Deus verdadeiro, Deus sempre presente em nosso dia a dia. Hoje é quinta-feira, que nós possamos sempre entregar nossa vida na mão de Deus. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe sempre todos. O altar amaldiçoado por um profeta. E não sejam a favor da maldade, seja mais tem que ser a favor sempre da verdade. Sempre da verdade, não da falsidade, não da mentira. Sempre da verdade. Que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor. Está sempre presente em nosso dia a dia, sempre ao nosso lado. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá, por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor, nestes termos: altar, altar, eis o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele imorará sobre ti os sacerdotes dos lugares do altos que agora queimam ofertas sobre ti. Os ossos humanos serão queimados sobre ti. Ao mesmo tempo anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: eis a prova que é o Senhor quem fala, o altar vai se fender, e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei de Jeroboão levantou a mão do altar e disse: prendei-o. Secou-se-lhes, porém, a mão que se estendera contra o homem, de modo que não pôde trazer a si o altar fendeu-se e espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como o dissera o homem de Deus, por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: aplaca o Senhor teu Deus e roga por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou a tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças, e te darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo, não comerei pão nem beberei água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou que não comesse pão nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho, e não tomou aquele que por onde viera. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, que ele falara ao rei. O pai disse-lhe:
por onde se foi ele. Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus, vindo de Judá. Ao partir, ele disse aos seus filhos: selai o meu jumento. Tendo eles selado, montou nele o profeta e partiu em busca do homem de Deus. Encontrou sentado ao pé de um terebinto e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: Vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa, nem não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, insistiu o outro. Ora, um anjo me falou: da parte do Senhor, leva contigo a tua casa e dá-lhe de comer e de beber. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estava à mesa, o Senhor falou ao profeta o que o tinha feito voltar. E este interpelou o homem de Deus, vindo da Judeia. Nestes termos, eis que diz o Senhor: desobedecestes a palavra do Senhor e não cumpriste a ordem do que o Senhor teu Deus te havia dado. Votastes e comestes no lugar no qual Deus te dissera: não comerás pão ali nem beberás água. Por isso teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar o jumento para o seu hóspede, e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão que o matou. Seu cadáver ficou estendido na estrada, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta, que tinha levado à sua casa o homem de Deus, exclamou: é o homem de Deus, é o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor. E o Senhor entregou a um leão, que o despedaçou e matou conforme a palavra do que o Senhor lhe tinha dirigido. E disse em seguida a seus filhos: selai o meu jumento. Eles selaram o animal. O profeta partiu e eles selaram o animal. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, colocou em cima de seu jumento e levou para a cidade a fim de prateá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou em seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: aí, meu irmão. Depois do enterro, disse o ancião aos seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no túmulo onde repousa um homem de Deus. Depositareis os meus ossos juntos dos seus, porque se cumprirá a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos das cidades da Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-lo sacerdotes dos lugares altos. A todo aquele que desejasse investia no cargo sacerdotal e estabelecia nos lugares altos. Esses procedimentos tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, que nós possamos sempre entrar em sintonia com a palavra do Senhor, então, que vai falar do morte do profeta desconhecido. Então, que nós não sejamos a favor da morte, sejamos a favor da vida, a favor sempre do amor, da paz infinita de Cristo nosso Senhor, sempre louvar, bendizer o nome do Senhor. Senhor nosso Deus está sempre ao nosso lado, nós sigamos sempre meditando cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Somente nele mesmo a gente encontra com certeza a força verdadeira do viver. Nós possamos deixar que esse amor permaneça sobre nós.
nós façamos sempre a vontade do Pai, nosso Criador, nosso Redentor. Nós sempre deixar que o amor de Deus fortaleça cada vez mais a nossa fé e esperança em Cristo, nosso Senhor. Sempre adorar o nosso Deus verdadeiro. Deus nunca esquece de nós, que nós possamos sempre ouvir a voz de Deus, verdadeiro homem, Deus, nosso tudo. Então, que nós sejamos sempre obedientes ao nosso Deus, nosso Criador, nosso grande amor, esse amor que nos sustenta, nos dá força da coragem. É o Deus Todo-Poderoso, sempre presente ao nosso lado. Sigamos sempre em sintonia com o Pai, com a palavra do Senhor que nos liberta, cura, restaura, renova nossas forças. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus sempre está presente ao nosso lado, sempre seguindo o caminho do amor, o caminho da paz. Então, homem de Deus, nós sejamos sempre esse homem verdadeiro de Deus, sempre seguindo o caminho do amor, o caminho da paz. Então, prodígio, quem faz é Deus. Milagres e prodígios, com certeza, somente Deus mesmo e mais ninguém. Nós sigamos sempre no caminho da verdade, caminho da paz, a paz em Cristo, nosso Senhor, sempre adorar o nosso Deus verdadeiro. Então que nós possamos sempre ouvir a voz de Deus, a voz do verdadeiro pastor e não dos falsos pastores aí que existem na face da terra, pastores da face da terra, infelizmente é pelo interesses, pelos bens materiais, mas tudo passa, mas o que não passa é a palavra do Senhor, a palavra do Rei, a palavra do Salvador, do nosso grande amor, o amor de Deus que fortalece todo o nosso, fortalece nossa força, nossa fé verdadeira, fé viva, pura e eficaz. Somente Cristo, nosso Senhor, já podemos sim confiar de verdade, sempre viver na sintonia do amor, sintonia da paz, paz verdadeira, paz que a gente só encontra em Cristo, nosso Senhor, com certeza. Então o rei disse ao homem de Deus, o rei disse, vem comigo à minha casa para restaurar tuas forças e te darei um presente. Então que nós possamos sempre seguir o caminho da verdade, o caminho da felicidade, da vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Sempre deixar que esse amor permaneça sobre nós. Nós sempre seguir no caminho do ensinamento do amor, ensinamento da paz. Paz verdadeira, paz que nunca se acaba, esse amor infinito. É o amor de Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus está sempre presente em nosso dia a dia. Sempre seguir o caminho da verdade, caminho da felicidade, caminho eterno. Em Cristo nosso Senhor, a gente encontra com certeza a felicidade eterna. Felicidade sem fim, amor sem limites, amor gratuito. Então que nós não sejamos egoístas, não sejamos desonestos, sejamos sempre honestos. Sempre seguir sempre o caminho do profeta verdadeiro, nosso Deus verdadeiro, sempre está presente ao nosso lado, sempre seguir nos ensinamentos do amor, ensinamento da paz, paz verdadeira em Cristo nosso Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus sempre está presente ao nosso lado, sempre meditar cada dia mais a tua palavra viva, pura e eficaz. Então, o Evangelho fala para nós aqui. Digo a vós que me ouvis, amais os vossos inimigos, fazer bem ao que vos odeiam. Tem com certeza, não tem nenhuma, tem que fazer sempre, amar todos, porque Deus ama todos nós. Um grande amor por todos nós, com certeza Deus tem. Deus sempre nos ama de verdade, está sempre ao nosso lado. Nós sigamos sempre no ensinamento do amor, ensinamento da paz. Então, fazer bem a eles. Que quereis os homens, vos faça fazer bem a eles. Ou seja, fazer bem sempre a todos. Sempre Deus ensina o ensinamento do amor, o ensinamento da verdade. A gente deve seguir sempre o caminho da lei verdadeira de Deus. A lei verdadeira, lei que sempre está ao nosso favor, a favor da vida, a favor da paz, a favor da saúde, tudo de bom, com certeza, sem dúvida nenhuma. Não essas leis enganosas aí do mundo que existem, felizmente. Sempre seguir na verdade, sempre fixar o nosso olhar na palavra de Deus, nosso Salvador, nosso grande amor, ser presente em nossa vida, sempre nos abastecer com a força verdadeira do Espírito Santo. Espírito Santo sopra sobre todos nós, sejamos sempre fiel ao nosso Deus, caminhar sempre junto no caminho da salvação, o caminho da vida eterna, glorificar sempre o nome do Senhor, sempre adorar o nosso único verdadeiro Salvador, nosso grande Mestre e Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre presente em nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, que nós possamos sempre refletir essa palavra de Deus, para acalmar o nosso coração, todo o nosso ser. Somente Deus tem, sim, essa palavra de vida eterna, palavra viva, pura e eficaz. Palavra que nos liberta, cura, restaura, renova nossas forças. Deus é maior, ninguém como Deus. Nós não sejamos desobedientes a nosso Deus jamais, temos que ser sempre obedientes a Ele. Servir sempre a Deus, deixar o mundo vazio, para estar sempre na presença do Criador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.